Fala, meu amigo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Ascense. Eu sou o Alexandre Abdala, coordenador dos cursos. Este vídeo foi feito com o objetivo de preparar os nossos alunos para o nosso curso Aperte o Play do Scrum. Porém, todavia, contudo, se você chegou até esse vídeo interessado em conceitos de agilidade, este vídeo também é para você. E o escopo desse vídeo, conteúdo específico, nós vamos falar sobre os eventos do Scrum e a Sprint, né, onde todos eles são executados, e aí eu comento um pouco sobre como eles funcionam. Mas enfim, vou tentar ser bem breve e recomendo sempre que você já tenha lido o Scrum Guide, que aí fica mais fácil de compreender aquilo que eu estou comentando aqui. Vamos lá! Primeira coisa que você tem que entender, quantos eventos nós temos? Nós temos 4. É a reunião de planejamento, ou Sprint Planning. Você tem a daily, ou melhor, reunião diária. Você tem a reunião de retrospectiva, ou Sprint Retrospective, e a reunião de revisão, ou Sprint Review. E aí, só a questão da troca de idioma, mas tá claro cada uma delas o título. Todos esses 4 eventos são pendurados na Sprint. A reunião de planejamento ela é feita no início. Faz sentido você planejar antes de executar, entendeu? Aí você tem a reunião diária, que meio que faz uma avaliação do trabalho, como está sendo executado, das dificuldades, e aí ela acontece todos os dias no mesmo lugar, com as mesmas pessoas ali, com o objetivo de fazer essas verificações do andamento do trabalho. Depois nós temos a reunião de revisão, onde a reunião de revisão é você validar o incremento de produto, e depois a reunião de retrospectiva, que é a nossa melhoria contínua. Simplifiquei bastante. Então você tem a Sprint, que dura entre 2 a 4 semanas, isso de acordo com o Scrum Guide. Ela acontece, é interessante comentar que ela acontece nesse ambiente que nós comentamos, baseado nos valores Scrum. Então é uma equipe altamente comprometida, é disciplinada, ela tem lá de acordo com o manifesto ágil, então ela trabalha num ritmo saudável e que é possível mantê-lo por mais tempo, com pessoas focadas na simplicidade, que são pessoas muito engajadas e por isso criam designs e soluções muito criativas e adequadas para soluções dos problemas. Olha que coisa maluca. Então a Sprint ela acontece neste formato, tudo bem? Como que a gente define a duração de uma Sprint? A título de curiosidade, né? Assim, 2 a 4 semanas, o que é mais interessante? É a seguinte, você tem sempre que se perguntar em quanto tempo eu consigo entregar valor. Se o negócio é tão complexo que você não consegue entregar valor, ou tão trabalhoso que você não consegue entregar valor em 2 semanas, é 4 semanas, 3 semanas ou 4 semanas, pode ser 2, 3 ou 4. Se você consegue entregar valor em 2 semanas, é 2 semanas, não tem essa, tá? E você percebe a integração da equipe Scrum, o Scrum Master, o PO e o Dev Team dentro desse circuito. O PO está lá trabalhando no produto backlog, aí ele vai fazer as reuniões de grooming, participa da reunião de revisão. O Scrum Master, ele permeia todos os processos, facilitando, sendo o líder servidor, garantindo que as regras, o time box de cada um dos eventos sejam respeitados, e o Dev Team foca na realização do trabalho, se compromete em fazer bem feito, se compromete em entregar com qualidade, entregando valor no final da sprint. Beleza? Então assim, mais essa visão geral do que é a sprint, depois eu posso falar um pouco mais sobre o fluxo, eu acho interessante, vou fazer um vídeo específico sobre isso. A Sprint Planning é um dos eventos. Quando eu comentei em outro vídeo a respeito da produção do Sprint Backlog, eu comentei um pouco sobre a Sprint Planning. A Sprint Planning é um evento de até 8 horas, tá? E aí assim, é uma time boxed. O que é isso? Ele tem um tempo limite para ser realizado. O foco da reunião de planejamento, da Sprint Planning, é produzir, né? É concluir, definir aquilo que vai ser feito e também como vai ser feito. Então ele tem a meta da sprint e você tem o cronograma da sprint. E aí, eu sempre comento isso, às vezes o pessoal que foca muito em agilidade até assusta quando eu falo que tem cronograma. E tem. Quem conduz, né, quem facilita, né, e é engraçado isso, é diferente de condução para facilitação. Quem facilita o evento é o Scrum Master, o PO participa mostrando quais são os elementos da Product Backlog de maior valor que devem ser realizados com maior prioridade. E o Dev Team assume um compromisso definindo a meta com aquilo que ele fala assim, isso aqui eu posso realizar. Isso aqui eu posso fazer. Como eu disse, o time box é de até 8 horas, mas ele deve ser proporcional ao sprint. Por exemplo,
Se você tem uma sprint de 2 semanas, talvez muito provavelmente mesmo, você não use 8 horas. Você vai precisar de 2 horas, 4 horas para realizar. E é importante esclarecer, normalmente surge essa dúvida, é uma reunião que deve ser considerada como parte da sprint. Então ela começa ali. Digamos que você consegue fazer o corte exatamente na semana. É a primeira coisa que você vai fazer na segunda-feira. Não é outra coisa que você vai fazer na segunda-feira, não. Segunda-feira é planejamento. Todo mundo precisa entender muito bem, tá muito confortável com o que deve ser feito. Uma pergunta. Sabe quem determina o que deve ser feito? É o Dev Team. Olha que coisa maluca. Normalmente a gente pensa assim, alguém chega um chefe lá e fala, eu quero que seja feito isso. Ele não manda nada ali, bichão. Quem manda, quem se compromete, né? Engraçado que fala manda, mas não manda. Mas eles são altamente comprometidos, lembra do ambiente? Então eles falam, isso aqui eu consigo fazer, entregar com qualidade, entregar dentro do time box da sprint. É ele que se compromete com aquilo e é sensacional, porque aí eles falam assim, ninguém pode falar, mas foi você que determinou que eu fizesse desse jeito. Nananina não. Eu me comprometi, fui eu que escolhi, então tenho que fazer dar certo, aumenta ainda mais o meu comprometimento. Fechamos a Sprint Planning ou reunião de planejamento e vamos falar um pouquinho da Daily. A Daily é onde você verifica o progresso da realização do trabalho. Então assim, ela acontece todos os dias, tem um time box de 15 minutos, não pode superar. Ela é feita sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo horário. Então uma vez definido o horário, a prática diz que ela sempre acontece pela manhã, mas não é do Scrum isso, é uma boa prática, acho que fica saudável. Começar ali com a mente fresquinha para verificar os avanços, identificar os impedimentos, trabalhar isso. Inclusive, assim, a título de curiosidade, se você identificar um impedimento dentro da reunião de planejamento, não é ali que se trata, tudo bem? O Scrum Master anota e ele vai facilitar as conexões, as reuniões para poder evoluir. Então, quem facilita essa reunião sempre vai ser o Scrum Master. O PO pode participar, mas ele não tem fala ali, tudo bem? Ele pode observar, mas ele não, porque assim, ali o foco é o Scrum Master e o Dev Team, a equipe de execução. E a equipe de execução, né, o Dev Team, ele vai atualizar todos os controles ali, o burn up, o burn down, sei lá, o diagrama de fluxo. Ele pode fazer, ele que tem que atualizar, ele vai definir estratégias, vai identificar riscos, problemas, é ele que faz isso, tá bom? A título de curiosidade, quando eu falo desse burn up, burn down e o diagrama de fluxo, todos eles são classificados como radiadores de informação. Legal? Seguindo, então fechamos do que a gente tinha que falar da Daily, agora vamos falar da Sprint Review. Inclusive, eu estou falando em ordem da mesma forma como elas acontecem dentro da Sprint. A Sprint Review, ou melhor, reunião de revisão, é onde o cliente e o PO, que representa o cliente, mas outras pessoas, outros stakeholders, né? Outras partes interessadas, pessoas envolvidas no projeto, pegam o incremento de produto, que é um dos artefatos, e avalia se aquilo está de acordo com a sua percepção. E aí uma curiosidade, olha que interessante. Quando ele faz essa inspeção, 2 a 4 semanas depois do início de um projeto, ele começa a convergir aquela questão do que está sendo realizado com a sua expectativa, que de repente a expectativa dele não é possível, o que está sendo produzido não tem nada a ver, ele vai convergindo, ele vai percebendo, ele vai dando feedbacks a partir daquilo que ele está observando. Então a reunião de revisão nada mais é do que uma avaliação do que foi produzido dentro da sprint. Participa então o Scrum Master, né, obviamente ele coordena, ele facilita, o PO, obviamente, porque ele representa o cliente muitas vezes, e o cliente e outros stakeholders. E o Dev Team também, porque o Dev Team ele conduz essa inspeção. E é interessante fazer essa diferenciação. Não é uma apresentação, é uma inspeção. Quem vai conduzir a experimentação ali tem que ser o próprio cliente, como se ele estivesse realmente utilizando aquele produto. Porque se é uma apresentação, fica uma coisa meio pausterizada, meio sintética, não vai refletir a realidade, tá bom? E aí o time box dessa reunião é de 4 horas, mais uma vez ele é proporcional à sprint. Logo, se você tem uma sprint de 2 horas, ele vai ser menor, provavelmente, do que 4 horas. E aí, fechamos então, só em ordem, tá?
reunião de planejamento, a daily, a reunião de revisão e agora a gente vai falar da sprint retrospective, ou melhor dizendo, reunião de revisão. Reunião de retrospectiva. Bom, o objetivo aqui é evoluir. E aí, assim, evoluir o quê? Indivíduos, interações, processos, ferramentas, qualquer coisa que você possa elevar a qualidade, a eficiência, a eficácia. Pode ser competências de um recurso, pode ser a remodelagem de um processo. Você vai fazer uma listagem de lições aprendidas. Tem coisas que você vai identificar que foram excelentes e devem ser mantidas, coisas que precisam ser aprimoradas e coisas que precisam ser descontinuadas. Esse é o objetivo, uma reunião muito franca sobre o que a gente pode fazer melhor. Tudo bem? Então essa é a ideia principal. A time box da reunião de retrospectiva é de 3 horas e aí, seguindo a regra, ela também tem uma proporção com relação à duração da sprint. Bom, resumindo, né, fechando aqui o nosso vídeo, a gente falou da sprint, como que os eventos estão. Então nós temos a reunião de planejamento no início, nós temos a reunião diária acontecendo todos os dias. Faz sentido ela chamar reunião diária e acontecer todos os dias, mas tudo bem. Você tem a reunião de revisão no final da sprint e a reunião de retrospectiva depois da reunião. Então essa é a ordem que as coisas acontecem. Todos esses eventos acontecem dentro da sprint, tudo bem? Tem ali o seu grupo de participação, todas elas têm um time box, então ela tem um limite de tempo para ocorrer. Era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Espero que você tenha apreciado. Recomendo que você curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e um abraço e até o próximo vídeo.